Nós vamos começar a tratar de dois assuntos polêmicos, assuntos que nós temos que aprender mais e saber falar mais desses assuntos aí, que são dois temas, dois capítulos importantes do livro de Apocalipse, o capítulo 13 e o capítulo 17, porque nesses últimos dias se falou muito sobre o capítulo 17 e você vai entender um pouquinho porque nós vamos contextualizar essa questão aqui, tá bom? Amigos, todos vocês estão preparados aí? Nós vamos começar falando sobre esse assunto, nós temos aí ainda 27 minutos para falar sobre esse tema. A primeira pergunta que eu queria colocar, professor Rodrigo Silva, a questão é a seguinte: quem são as bestas do Apocalipse 13? Professor, mas antes disso eu queria saber o seguinte: você sabe me dizer qual o significado da palavra Apocalipse? Olha, acho que todas as perguntas eram para mim. Quem são as bestas? E já resolva aqui, a gente vai dormir, viu? Bom, já que você perguntou o significado da palavra, Tito, eu vou aproveitar aqui. Você tem casa, eu espero que você não esteja com muito sono. Eu vou fazer uma coisa aqui inédita agora. Vou na Novo Tempo dar uma aula de grego para você, viu? Uma aula de grego, fácil. Eu aproveito para mandar um abraço para meus alunos lá da Faculdade de Teologia, do NASP. E se você está assistindo Na Mira da Verdade, depois vai dormir, que amanhã tem aula cedo, tá bom? E lembrando que tem prova de grego semana que vem. E eu ensino uma coisa em grego, vocês vão aprender também em casa. Duas palavrinhas em grego. Primeiro eu vou ensinar uma preposição. Em grego, a preposição apó. Apó. Fala comigo em casa, apó. Apó significa para longe de. Alguma coisa que vai longe de, por exemplo, apóstolo, aquele que se veste e vai para longe, que vai enviado para longe. Você fala, por exemplo, apoteose, uma coisa que está longínqua, tão exagerado. Então, apó significa para longe de, para fora, apóstolo, aquele que é enviado para fora, para longe. Ok. Segunda palavra grega, calipto. Calipto significa sombra, coisa coberta. Tanto é que tem uma árvore que chama eucalipto, boa sombra, porque o eucalipto tem uma boa sombra. Bom, Eunice, boa vitória, Eulália, boa fala. Você não fala esses nomes, né? Eutanásia, boa morte. Então, eucalipto, boa sombra. Boa, calipto, sombra. Apocalipto, para longe da sombra. Da palavra apocalipto, para longe da sombra, veio o grego apocalipsis. Algo que está para longe da sombra, que está fora da sombra, evidentemente está revelado. Perdeu a sua cobertura, está agora na luz. Então esse mito de que o Apocalipse é um livro fechado, um livro obscuro, não procede. A palavra Apocalipse lembra apó, para longe de, calipto, sombra, para longe da sombra, a luz revelado. Isso significa a palavra Apocalipse. Agora, com relação às duas bestas do Apocalipse, eu vou começar, porque eu quero que meus amigos participem também, viu, Tito? Eu vou começar dizendo o que as bestas não são. Tá certo? Ok. Eu já ouvi várias explicações. Por exemplo, tem até uma chargezinha que eu vi no jornal uma vez, um camarada com a placa dizendo assim: a besta do Apocalipse é Osama Bin Laden. Aí o camarada falou assim: mas você no ano passado falou que era George Bush. Ele falou: não, é que eu trabalho com a versão atualizada da besta. Porque cada um coloca uma coisa diferente. Isso aqui que eu vou dizer é sério, aconteceu. Eu vi num livro de um autor chamado Win Malgo que a besta do Apocalipse era a televisão. E que as duas anteninhas da TV, na época dos anos 60, 70, as duas anteninhas eram os dois chifres da besta ali. Então, quer dizer, não é por aí. Outros falaram que a besta é um computador. Outros falaram que é o chip. A besta do Apocalipse é deixada bem claro na Bíblia. Ela é o anticristo. É alguém que procede do cristianismo e usurpa o lugar de Cristo. Novamente, o grego, anti, em grego, não significa apenas aquele que é contra. É aquele que, além de ser contra, toma o lugar de. Então, a besta não pode ser um ateu, não pode ser um comunista, tem que ser alguém que saiu do cristianismo e tomou o lugar de Cristo. A besta também não é uma pessoa, um ser humano, é uma instituição que está aí atuando no mundo, as duas bestas. Então é bom deixar bem claro que elas não são. Mas antes de revelar logo o que é a besta, acho que é bom a gente destrinchar um pouquinho a Bíblia para dar um suspense aí, né? E aí, professor Leandro Quadros, o que você tem a dizer sobre isso, meu amigo? Pois eu vou ler um texto e depois o pastor Luiz Gonçalves, eu sei porque ele gosta de falar do Apocalipse. E ele tá aqui já quase pulando no sofá para falar. Não, eu tô feliz com o grego, né? Eu tô feliz com o apoio e tal. Foi um apoio. Um apoio. Eu vou ler aqui um texto. Na verdade, Apocalipse 13 é muito importante nós estudarmos, amigo de casa, amigo da rádio.
Apocalipse 13 nós temos que estudar à luz de Daniel, porque os dois livros são da mesma categoria, livros apocalípticos. E quando você estuda Apocalipse 13, você percebe que ele tem uma grande correspondência com um outro poder político-religioso mencionado no livro de Daniel. Lógico, tem outros textos aqui, além do capítulo 7, está no capítulo 8, mas eu queria ler só Daniel 7, 25, para nós continuarmos aqui com os nossos queridos amigos e convidados especialíssimos debatendo o assunto. Na identificação desse poder, aqui tem umas características dele. Daniel 7, 25 fala assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles, os santos, serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui diz que este poder perseguidor, representado aqui por um chifre pequeno, chifre é um símbolo de poder na Bíblia, que corresponde a uma das bestas de Apocalipse 13, diz que ele queria se colocar no lugar de Deus e mudar os tempos, a lei, e perseguiria os santos do Altíssimo. Você não precisa ir longe na história para você perceber que foi no período medieval que a igreja medieval perseguiu os santos. E quando você faz uma comparação, por exemplo, dos mandamentos em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5 com o catecismo, você percebe, por exemplo, uma mudança drástica na lei de Deus. Por exemplo, o mandamento que diz para não adorar imagem de escultura foi tirado por inteiro do catecismo. O quarto mandamento, que ordena a observância do sábado, trocado por domingos e festas. E o 10º, que fala não cobiçarás, foi dividido em 2 para suprir a falta do segundo. Então você já começa aqui uma identificação. E aí você vai para Daniel 8 também, né? E aqui no versículo 8 diz aqui uma coisa muito interessante, capítulo 8, versículo 11. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Aqui diz que esse poder se engrandeceria até o príncipe do exército celestial, que é Cristo, é óbvio, né? Interferiria no seu processo de ministério contínuo a favor do ser humano. E hoje nós sabemos que através da missa tenta se comunicar, não é, pastor, o perdão, a purificação, e através também da mediação dos santos, contradisse, por exemplo, 1 Timóteo 2,5, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, algumas obras de Cristo, não necessariamente, como o pastor bem comentou, o pastor Rodrigo, não é que está sendo contra Deus no sentido de bater em Deus, contra as doutrinas de Deus, mas muitas vezes se colocando numa posição contrária ao que Deus ensina, a pessoa se torna, o poder, o sistema se torna um anticristo, não é? Eu só queria complementar uma coisa aqui. Se você olhar em casa o Apocalipse mostra também a junção dessa besta com uma mulher, que nós vamos falar daqui a pouquinho no capítulo 17. O cristianismo de longa e longa data, sempre interpretou essa besta de Apocalipse 13 como sendo o mesmo animal que aparece em Daniel capítulo 7 e o chifre pequeno que aparece em Daniel capítulo 8. Isso, o cristianismo em toda a sua história fez a conexão. É o mesmo poder representado por diferentes símbolos. Outra conexão. Os cristãos, desde os pais da igreja, sempre interpretaram que esse anticristo tinha um envolvimento com o Império Romano. Isto não são os adventistas que criaram. Até Santo Agostinho também entendia assim, outros santos aqui, Papias, vários deles entenderam assim. Estou referindo a escritores cristãos. Agora eu queria retomar um texto que você mencionou aqui, Leandro, que você falou Daniel 7,25, você falou muito bem da mudança da lei, mas tem um detalhe que você pulou e eu queria chamar a atenção, se você me permite. Claro. Ele falou, mudou os tempos e a lei. E eu repito o que falei num momento do programa aqui. Não acredita não, e se ele estiver mentindo? E se o Leandro Quadros estiver mentindo para você? Faça o seguinte, pegue uma Bíblia em sua casa, em qualquer versão. Bíblia de Matos Soares, Bíblia da Ave Maria, Bíblia dos Testemunhos de Jeová, Bíblia evangélica, Bíblia na linguagem de hoje, qualquer Bíblia, qualquer uma. Abra em Êxodo capítulo 20, que traz os 10 mandamentos. Depois pega qualquer catecismo, em qualquer versão em francês, português, da edições paulinas, qualquer catecismo, e abra na parte que fala dos 10 mandamentos e compare.
se o que está dito na Bíblia é o mesmo que está sendo ensinado no catecismo. Então realmente mudou a lei. Mas a profecia não falou só da lei, falou que daria mudar o quê? Os tempos e a lei. A palavra hebraica que está aqui para tempos, na verdade seria melhor traduzida por calendários, que aliás é a tradução que aparece na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia, na Tebe, tradução ecumênica da Bíblia. Essa palavra calendário é mais preciso do que tempo. Esse poder mudaria os calendários e a lei. O calendário era importante, pessoal, porque o calendário no Antigo Testamento é que marcava para os judeus quando o Messias haveria de vir. E a Bíblia sempre mostra um calendário baseado na astronomia e na agricultura. Os meses em hebraico significam lunações. Os dias eram contados pelo pôr do sol. Então sempre era agricultura. As festas judaicas que profetizavam a vida do Messias eram festas de agricultura, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. E o que Roma fez, especialmente depois que ela cristianizou-se? Ela começou a mudar os calendários. Mudou os calendários. Mesmo antes de cristianizar, Júlio César mudou os calendários. Depois o Papa Damaso também mudou os calendários. O Papa Gregório mudou o calendário. Você que está em casa, faz um exercício. Qual é o último mês do ano? Dezembro? Muito bem. Dezembro, a palavra dezembro, lembra que número para você? 10, mas é o mês 12. Novembro, lembra que número? 9, mas é o mês 11. Outubro, lembra? 8, mas é o mês 10. Setembro, lembra 7, mas é o mês 9. Quem mudou isso? Roma. Por que cada ano o carnaval cai numa data diferente? Porque a igreja, mudando a data da Páscoa, que a Bíblia não fala que a Páscoa é sempre no domingo, a Páscoa tem um dia exato para cair, de acordo com a Bíblia, a igreja pega essa Páscoa e estabelece, será sempre em tal domingo. E assim o carnaval, que é uma festa pagã, está atrelada ao calendário da igreja. Por isso o carnaval, cada época, cai num ano diferente, por causa do calendário eclesiástico. Para que você vá para o carnaval, depois tenha 40 dias de quaresma para se arrepender do que fez no carnaval, e aí depois vem a Semana Santa. Quem causou essas mudanças? Os dias, de acordo com a Bíblia, são de pôr do sol, e hoje comemora-se de meia-noite a meia-noite. Essas alterações foram feitas justamente por Roma, em sua fase pagã e em sua fase cristianizada. Cuidará em mudar os calendários e a lei. Muito bem, mas se vocês estão falando aí que essa é uma besta, Apocalipse 3 fala de duas bestas, então qual seria a outra? Antes de falar da outra, acho que precisaria só voltar um pouquinho na primeira, porque Apocalipse 13, verso 1, fala assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E o verso 2, que é um verso chave para ligar os textos citados pelo pastor Leandro e pelo pastor Rodrigo, diz assim: a besta que vi, ou seja, essa besta aqui do capítulo 13, era semelhante a leopardo, citado em Daniel 7. E diz assim: e com os pés como de urso, citado em Daniel 7. E a boca como de leão, citado em Daniel 7. E diz assim: e deu-lhe o dragão, que de acordo com Apocalipse 12, verso 9, seria Satanás, uma das explicações. E diz assim: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a primeira besta do Apocalipse, ela se levanta do mar. Mar é água. E quando você vai para Apocalipse 17, verso 15, a Bíblia diz que água em profecia significa povos, multidões, nações e línguas. Então, esse poder, essa besta aqui, se levantaria do meio do povo, do meio das pessoas. E como o pastor Rodrigo citou, no caso, tem a ver com o cristianismo, do meio do cristianismo, do meio do povo. E o texto, o verso 2, esse texto, chama a nossa atenção para uma coisa muito séria. Diz que o poder que a besta tem é o poder de Satanás, e que o trono que a besta senta é o trono de Satanás, e que a autoridade que a besta exerce é a autoridade de Satanás. E o capítulo, quer dizer, é impossível a gente falar em meia hora todo esse assunto, mas a verdade é que a primeira besta de Apocalipse 13, ficou claríssimo aqui na fala dos nossos companheiros, que a primeira besta é uma besta romana. A primeira besta é uma besta romana. Agora, a segunda já não é uma besta romana, mas depois elas vão se unir lá no final. Outra característica que nos ajuda a identificar a primeira besta que subiu do mar, creio que no verso 3, quando diz que esse movimento teria um golpe de morte
mas sua chaga mortal foi curada. E vemos ali a maneira pela qual o poderio desse movimento foi exercido por esse período de 1260 anos. 1260 anos, que conclui-se com a maneira pela qual o Papa perdeu seus direitos em 1798. Então, de maneira clara, não há como fugirmos, né? Diversas características que apontam de maneira clara, identificando esse movimento. Agora, com relação à segunda besta, viu, Tito? Já para satisfazer a sua ideia aí, nós vimos então que a primeira besta, se ela está ligada com Roma, estou falando de Europa. Concordam comigo? Porque o que hoje você chama de Europa era uma extensão do Império Romano, e lógico, pegava um pouco mais, como o norte da África, a Ásia, mas é aquela parte ali. O mundo habitado naquela ocasião, a gente até fala muito em arqueologia do Mediterrâneo, o mundo do Mediterrâneo, né? Mare Nostrum, que diz em latim, o mar do Mediterrâneo. A outra besta é colocada no Apocalipse num contraste com a primeira. Ele mencionou que essa sai do mar. Se você olhar na sua Bíblia e na sua casa, Apocalipse capítulo 13, verso 11, esta outra emerge da terra. O contraste entre mar e terra dá a entender então que essa terra que seria um lugar desabitado, um lugar novo, inédito, porque está contrastando com o mar. Ora, qual é justamente a representação da nova terra na história, que surge justamente depois de todo esse período da Idade Média aí? A descoberta da América. E assim como Roma, embora Roma seja apenas uma parte da Europa, a Europa toda é representada por Roma, eu digo Roma capital agora, tá certo? Você pega a cidade de Roma, ela representa toda a Europa. Então agora eu tenho que pegar o contraponto disso. Qual é a nova terra? A história mostra bem claro. Até o nome que se dava, o Novo Mundo, é a América. A América é o Novo Mundo. E assim como a cidade de Roma representava o Velho Mundo, qual é a cidade que representa o Novo Mundo? Não é Brasília, não é Engenheiro Coelho, não é Jacareí, é Washington. Se você olhar, os Estados Unidos da América estão representando na história o Novo Mundo. Embora é lógico que Cristóvão Colombo chegou nas Antilhas e Cabral chegou aqui, mas apesar da descoberta da América ter se dado nas Antilhas, a representação da América é até a chamada América do Norte. Então, na minha opinião, esta América do Norte representa a segunda besta do Apocalipse. Tanto é que no verso 11 diz que ela tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Eu tenho muitos amigos americanos e, assim como eu tenho amigos católicos, eu espero que eles não se sintam ofendidos com o que eu vou dizer. Mas como país, eu não estou falando do americano, meu amigo, mas como país, os próprios americanos admitem isso. Você tem Michael Moore, que escreve sobre isso. Os Estados Unidos hoje são o gafanhoto do mundo. Eles consomem a maior parte da comida do mundo, a maior parte da eletricidade, eles dominam a economia, eles manipulam as mentes, mas eles parecem cordeiro, porque parece uma nação protestante, voltada aos princípios da família, mas ela tem uma aparência de cordeiro, mas fala como dragão. A Bíblia é o país da liberdade religiosa, ninguém pode ofender ninguém, o país dos direitos civis, olha que lindo, os negros foram respeitados lá, mas é o país que mostra, através de Hollywood, a maior promiscuidade, a maior pornografia, onde as igrejas estão abandonando. Esse país aqui, segundo a profecia, exercerá no futuro uma aliança com a primeira besta que terá alcance mundial. Duas coisas para fechar aqui. Tem que ser mundial, porque a Bíblia fala que o sinal da besta será colocado em todas as pessoas. Então tem que ter um alcance, um governo de características mundiais. E hoje estamos a postos disso acontecer, porque muitos sociólogos dizem que precisamos de um governo mundial, extra-fronteiras, que controle as bolsas de valores, a internet, tráfico de drogas e de armas, que hoje, infelizmente, estão nas mãos de ninguém. Precisamos de um governo único. É bom isso. Mas, de acordo com a profecia, esse mesmo governo mundo único pode fazer a tríplice aliança. Agora, quando você ouve falar de besta, a palavra besta, principalmente eu que sou mineiro, hoje tem uma conotação meio, deixa de ser besta. Na verdade, a gente usa a palavra besta ainda por causa de uma tradição bíblica. Mas a palavra besta em grego é therion. Therion significa fera, monstro, animal. Então, na verdade, é um animal que surge da terra e um animal que surge do mar. Tá bom? Essa é a questão. A gente usa besta ainda por uma questão de tradição, mas não sinta que é besta no sentido de xingar alguém, de ofender. É um monstro, é um animal que representa poderes político-religiosos. Agora, muito bem, a gente conseguiu identificar essas duas bestas no Apocalipse 13. Agora, por que entra a questão de Apocalipse 17? Porque Apocalipse 17 fala de 7 reis envolvendo a besta. Que história é essa daí, professor Leandro Quadros? Que a gente pode começar a startar esse assunto aí e tentar destrinchar em 7 minutos. O que vocês conseguem passar pra gente essa explicação do Apocalipse 17 aí?
Olha, antes de eu comentar com os colegas aqui, eu queria dizer o que esses reis não são. Então, algumas pessoas, por exemplo, leem Apocalipse 17, 9 e 10, né, e quando fala assim que 5 reis caíram, um existe e outro vai existir e durar pouco tempo, algumas pessoas dizem que aqui é uma relação de 7 papas e que no último, quando vier o último papa, Cristo vai voltar. Isso não procede biblicamente, é até uma forma preconceituosa, diríamos assim, de abordar um texto bíblico tão importante, e não podemos desrespeitar os irmãos católicos com esse tipo de interpretação, né? Então, o detalhe é que Apocalipse 17 não está falando de pessoas isoladas, mas como o pastor Rodrigo mencionou, o pastor Kleber e todos aqui, o poder representado por uma das bestas aqui em Apocalipse é o sistema. Então, jamais qualquer cristão pode ter um sentimento anti-papa ou anti-catolicismo, porque isso não faz parte do espírito cristão. Por exemplo, a Igreja Adventista tem um manual, né, que é o livro Declarações da Igreja, e você percebe ali, em um capítulo muito interessante, o respeito que o Adventismo tem para com todas as igrejas e os irmãos católicos romanos. Então, o fato de identificar o papado como uma das bestas do Apocalipse nada tem a ver com os irmãos católicos. Agora, não podemos jamais aceitar essa interpretação de que os 7 reis são 7 papas antes da volta de Cristo. O texto bíblico não dá margem para isso, até porque quando você lê, por exemplo, Apocalipse 17, aqui no versículo 10, o apóstolo fala o seguinte: são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco. Ora, se eu jogar todo o texto para o futuro, eu estou adotando uma interpretação futurista, ou seja, Deus se revela nas profecias apocalípticas só para o futuro, mas não é isso que acontece. Deus se revela ao ser humano ao longo da história. Então, pelo sistema historicista, pela metodologia historicista, Deus, no livro do Apocalipse, tem uma mensagem relevante para as 7 igrejas da Ásia, de acordo com Apocalipse 1:4, foi escrito para eles. Deus tem uma mensagem para o passado, para as 7 igrejas da Ásia, para o presente e para o futuro. Ou seja, o método historicista, que não é uma criação adventista, como o Dr. Rodrigo destacou, né? Os protestantes, especialmente de fala inglesa, até o século XIX, seguiam essa metodologia de interpretação, mostra que a profecia apocalíptica tem uma relevância para o passado, para o presente e para o futuro. Então, quando João fala assim que um dos reis existe, possível, logicamente, ele está falando de um reino, de um império, de algum poder que existia nos dias dele. E nós sabemos que no final do século I, quando ele escreveu o Apocalipse, não existiam papas, o papado não existia. Então é óbvio que não pode estar falando aqui de 7 papas, certo? Então, isso primeiramente é o que não é. Os 7 reis não são 7 papas. Não espalhe essa lenda. Uma vez uma pessoa me escreveu, eu escrevi um artigo há algumas semanas sobre esse assunto, e uma pessoa, amigos, me escreveu o seguinte: ué, mas por que eu não posso ter liberdade de interpretar o Apocalipse dessa forma? Simplesmente porque em tudo na vida nós temos que ter critérios. Eu tenho que ter critérios na minha vida. Existem critérios interpretativos, hermenêuticos, de estudo da Bíblia que eu devo seguir, senão é uma bagunça. Se eu disser, por exemplo, eu interpreto o Apocalipse do jeito que eu quero, então eu não posso dizer para um ateu que ele está errado quando ele diz assim que a verdade é relativa. Não, eu tenho que ter critérios. Agora, se não são 7 papas, amigos, o que podem ser esses 7 reis aqui? Aí é com vocês. Eu queria aproveitar um gancho que o Rodrigo deixou aqui para dizer o seguinte: essa visão, essa interpretação do capítulo 17 de Apocalipse como sendo essa instituição milenar que nós falamos aqui, ela não é defendida inicialmente pelos adventistas e só. Nós mencionamos aqui hoje sobre uma obra de Dante Alighieri, e Dante Alighieri, nessa obra Divina Comédia, justamente no canto 19, ele identifica essa mulher de Apocalipse 17 como sendo a igreja romana. Se você vai, por exemplo, para os escritores aí do século XVIII, século XIX, você vai perceber que eles fazem a mesma identificação. Isaac Newton, por exemplo, que foi um tremendo matemático, que escreveu mais sobre teologia do que sobre matemática, ele declarou na sua obra em 1733 de que essa mulher do capítulo 17 é sim a igreja romana. O detalhe é o seguinte: esses 7 reis,
O Leandro falou sobre o que eles não são. A Igreja Adventista não tem uma posição definida sobre o assunto, mas tem algumas sugestões. Uma delas, que esses 7 reis seriam 7 formas de governo pelos quais Roma passou desde a sua fundação, em 753 a.C. Vieram aí os reis, cônsules, decembros, ditadores, tribunos. Um existe agora, seriam os imperadores, e um ainda não chegou. Quem não havia chegado na época de João? O sistema papal, que só chegou em 538. Uma outra interpretação aponta para 7 impérios que sempre atacaram o povo de Deus desde a Assíria. Aí você tem a Síria, o Egito, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, Roma em sua fase pagã e sua fase papal. São algumas visões que nós temos e devem ser trabalhadas com muito cuidado. Muito bem, eu creio que esse é um assunto, pastor, que nós precisaríamos dedicar um programa todos na mira, só para tratar de Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Mas a verdade é a seguinte, como o nosso tempo realmente não dá mais, eu só queria chamar a sua atenção para uma coisa importante. Apocalipse 17, verso 5, diz assim: na fronte da mulher achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então a Bíblia se refere à mulher. Mulher aqui se refere justamente a um movimento religioso, no caso uma igreja. E o pastor Arilton já fez o comentário, já explicou a respeito disso. O que eu queria dizer é o seguinte, é que na testa dessa mulher estava escrito Grande Babilônia, mãe das meretrizes, mãe das abominações. Quando você vai para Apocalipse 18, verso de 1 a 4, Deus é claro em dizer que a grande Babilônia espiritual vai cair. E que antes que ela caia, Deus tem um chamado para os seus filhos, concordando com o que o pastor Leandro Quadros mencionou. Diz que Deus tem seus filhos, logicamente, em todos os movimentos religiosos. E Deus diz em Apocalipse 18, verso 4: sai dela, povo meu. É um chamado de Deus para que as pessoas aceitem realmente a verdade e andem no caminho correto apontado pela palavra de Deus. Queridos pastores, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente vai ter que encerrar aqui. Eu sei que esse assunto dá muito pano para manga, a gente vai ter que marcar um outro para a gente destrinchar mais essas questões, mas eu queria agradecer vocês, a cada um de vocês imensamente pela participação do programa aqui Todos na Mira, e a gente vai se encontrar a qualquer momento ainda, quem sabe no segundo semestre. A gente vai combinar alguma coisa para a gente trazer aqui mais novidades, mais discernimento para os nossos telespectadores. Agradeço a cada um de vocês, muito obrigado. A gente não tem como mais nos despedir, a gente vai encerrar aqui, e a você que esteve com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua participação, e lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, neste programa, na TV Novo Tempo, a Bíblia terá coragem de responder. Até o nosso próximo encontro. Tchau. O mal que fere a alma vai sumir.